Vamos mudar de assunto aqui, um assunto bem interessante. Essa sigla TDAH, você já ouviu falar sobre TDAH? É esse assunto exatamente que vamos falar agora, aqui no BG Manhã. TDAH é exatamente o transtorno, T, déficit, D, atenção, A e hiperatividade. Déficit, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. É um problema do neurodesenvolvimento e tem como características centrais a dificuldade em regular a atenção, controlar impulsos e hiperatividade. E a gente vai saber agora um pouco, apesar do nosso tempo, né, ele é curto, são 5 minutos, mas a gente consegue entender algo a respeito de TDAH com a psiquiatra que está nos visitando, a doutora Ana Raquel Santiago. E já vou perguntar para ela se trata-se de uma questão mais moderna, isso já era diagnosticado anteriormente ou não? Vamos saber com ela. Doutora Ana, seja muito bem-vinda, muito obrigado pela sua presença. Obrigada. É uma coisa mais nova ou não? Isso já se constatava, já se diagnosticava em tempos anteriores ou é uma coisa mais moderna, doutora? Sim, bom dia. Bom dia. Isso já se diagnosticava em tempos anteriores, principalmente em crianças, tanto em fase pré-escolar quanto na adolescência. Só que nas últimas décadas percebemos que também existia em adulto, ou seja, essas crianças, cerca de 60% que tinham TDAH, permaneciam com a doença na vida adulta. Então, esse sim é um achado mais recente. Agora, é claro que na nossa sociedade que demanda tanto desempenho, isso ficou mais evidente. O que eu queria te perguntar, eu já falei, eu gosto de usar o meu exemplo, eu fui diagnosticado um período com uma deficiência que não era nada grave, mas assim, isso acabou me comprometendo, eu fui internado numa associação, enfim, foi uma história muito interessante que depois fez-se o diagnóstico correto. Tudo é uma questão de diagnóstico, doutora, e houve esse avanço também com relação à informação, hoje é muito mais compreensível. Sim, sim, com certeza. A questão do diagnóstico é muito importante. A questão de encontrar um profissional competente e qualificado para identificar os sintomas é muito importante. Porque senão a gente começa a dar diagnóstico em quem não tem diagnóstico. Exato. Né? Você imagina as crianças hiperativas. Qual criança não é um pouco hiperativa? Né? A gente até considera um tanto saudável, mas indo por essa linha, quais são os sintomas desses transtornos? Muito bem. Os sintomas, eles podem ser, em geral, a gente tem que avaliar tanto a desatenção, quanto a hiperatividade e também impulsividade. São 18 critérios. 18 critérios? 18 critérios. Então, temos o de desatenção, que são a maioria, que é não conseguir realizar as atividades, digamos assim, como se espera, né? Não conseguir focar a atenção na atividade que está executando, sai, larga, começa, não termina. Ou então é interrompido, interrompe as pessoas antes delas terminarem de falar. Né? Não consegue uma esperar. Ansiedade. Isso, é a impulsividade, é a hiperatividade mesmo. Né? Isso até hoje eu tenho ainda. Às vezes eu tenho que me controlar para deixar a pessoa falar, então, principalmente numa entrevista profissional. Agora, quais são os impactos causados às crianças com relação a esse transtorno? Então, você imagine que a criança está num momento de maior neurodesenvolvimento, né? E em fase escolar ou pré-escolar. Então, a questão da escolaridade, a questão do desenvolvimento escolar, intelectivo e até social fica prejudicado. Porque muitas vezes essas crianças também sofrem bullying, por exemplo, né? Porque são crianças inquietas, que não param sentadas, que não ficam sentadas, que levantam toda hora. A professora muitas vezes talvez não tenha um preparo suficiente para entender o processo e aí ela é, por exemplo, taxada como desobediente, como desatenta de maneira geral, né? E aí termina que ela também sofre uma quebra na autoestima, né? Na formação da autoestima. Causa um preconceito, né, doutora? Sim. Acaba causando... Sim. A criança sente muito isso também, digamos, até essa possível exclusão, você acaba sendo rejeitado, né? E os pais também, você imagina que até você receber um diagnóstico, que às vezes parece ruim, né? Receber um diagnóstico psiquiátrico, mas às vezes é redentor. Né? Às vezes entender que você tem um problema, que não é você o problema. Você tem uma doença que deixa você dessa forma, é até redentor, é até consolador, você poder saber que tem um tratamento. Eu fui salvo por um psiquiatra, já tive a oportunidade de contar aqui, e quando foi feito o diagnóstico, minha mãe aliviada e meu pai me pediu até perdão. Eu tinha 10 anos de idade. Agora, com relação às mães que estão nos assistindo agora, doutora, qual é o procedimento? Aí a mãe está lá nos assistindo e fala, puxa vida, minha filha tem isso, ou meu filho
filho, estou percebendo ele e tal, essa loucura toda, digamos assim, entre aspas, a loucura. O que ela tem que fazer agora, já nesse momento, quando ela observa esses sintomas, doutora? Eu acredito que é importante que ela busque perceber se ele tem esses sintomas na escola, por exemplo, e também em casa ou em outros locais, porque também o diagnóstico não pode ser dado, por exemplo, se ele for hiperativo só em casa, ou então só na escola, né? Então a gente tem que primeiro ver se é mais de um local, e aí procurar um profissional. Pode inicialmente procurar uma psiquiatra infantil, uma psiquiatra da infância e da adolescência, ou procurar até uma psicóloga que tenha qualificação para poder fazer uma avaliação e realmente perceber, porque também o TDAH, Sérgio, ele tem graus. Nem todo TDAH ele é grave. Ele pode ser de um grau mais leve, de um grau moderado ou de um grau realmente mais grave. Depende muito do diagnóstico. Agora, existem pessoas aqui conosco até interessadas com relação aos adultos. Os adultos. Tem gente aqui que já me pergunta para ela com relação aos adultos. Como é que se faz? Os adultos também têm? Sim. Isso não digamos assim, um privilégio, muito entre aspas, das crianças. Não. O adulto, como é que faz quando ele percebe isso? Então, você imagina que o adulto, ele geralmente, no geral, ele foi uma criança com TDAH que não foi tratado. E aí ele se adaptou também, né? Ele se adaptou, ele criou um estilo. Criou um estilo e aí também ele se aceitou ou não, ou às vezes ele tem depressão, às vezes ele busca abuso de drogas. Essas outras doenças são muito comórbidas, que a gente chama, elas vêm muito junto. Elas vêm junto do TDAH, muitas vezes, o abuso de substâncias e também depressão e ansiedade. Bom, então ele está adulto, de repente ele tem depressão, ansiedade e TDAH. Só que quando começa a atrapalhar a vida dele, quando ele percebe que ele não consegue alcançar um objetivo, que ele não consegue ficar num trabalho, ele muda muito de emprego, ele não tem paciência de esperar, digamos, alcançar uma meta, ele é muito inquieto e isso vai prejudicando ao longo da vida. Relacionamentos se desfazem, tudo isso é prejudicado. E aí ele pode deprimir e busca ajuda. Na busca da ajuda, geralmente é aí que a gente percebe que não é só depressão. O tratamento, para a gente fechar, doutora Ana? O tratamento são feitos com substâncias, o tratamento de primeira linha é com drogas, né? Com substâncias. As pessoas também têm muito preconceito, né? Tanto com o psiquiatra quanto com as substâncias que ele usa. Mas o tratamento, sim, é feito com medicamentos, nas doses certas, são drogas estimulantes, são drogas que propiciam maior foco e concentração e também diminui a hiperatividade. Os medicamentos são bons, né, doutora? São Eles bons. proporcionam um resultado extremamente positivo, né? Sim, sim, sim. A pessoa pode muito bem se restabelecer. Claro que não é 100%, como nada na medicina é. Mas há muita melhora. Medicamento e uma psicoterapia faz muito bem. E a gente atinge só para a gente fechar, essa tranquilidade, esse equilíbrio, como diz a canção, né? De longe todo mundo é normal. Não tem uma coisa assim, de longe tudo é normal. De perto não é tão normal assim. Então vamos nos entender, mas vamos nos cuidar também. Doutora Ana, muito obrigado pela sua participação. A contribuição foi muito, muito positiva para nós. Muito tá bom? obrigada. Obrigado, querida, e bom dia.